Começamos o nosso terceiro bloco da primeira aula sobre escatologia, a parte da teologia que trata das derradeiras coisas. Estamos tratando dos novíssimos, as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos. Já estudamos sobre a morte, já estudamos sobre o juízo particular. Começamos hoje o estudo sobre o juízo universal. No segundo bloco, vimos passagens do Antigo Testamento, onde Deus julga nações inteiras. As nações inimigas de Israel estão sob o juízo divino que vai castigá-las, que vai puni-las, que vai dizimá-las, porque se insurgem como inimigas do povo que Deus escolheu. Citamos para isso os 2 primeiros capítulos do livro do profeta Amós. Agora vamos ver Deus julgando Israel, porque Deus não apenas julga as nações inimigas de Israel, Deus também julga Israel, quando ela é desobediente. E reparem que não vamos abordar, porque demoraria muito explorar os textos nos quais Deus, ao julgar Israel como desobediente, como culpada, como infiel, como idólatra, como uma nação que se prostituiu, Deus vai se utilizar dos povos para trazer o castigo para Israel. Julga Israel como culpada e diz, como que vocês vão me pagar? Pela sua desobediência, pela sua infidelidade, pela sua idolatria. E eu vou suscitar os amonitas, os edomitas, os filisteus, a Assíria, a Babilônia contra vocês. O Egito vai vir aqui arrasar vocês, etc, etc. Interessante. Vejamos agora Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Todo esse capítulo 3 do livro do profeta Amós, reparem o título, julgamento de Deus. Deus julgando. Leio alguns versículos. Ouvi, israelitas, o oráculo que o Senhor pronunciou contra vós. Contra todo o povo, disse ele, que tirei do Egito. Dentre todas as raças da terra, só a vós conheço. Por isso vos castigarei por todas as vossas iniquidades. E aí começa. Então são oráculos muito duros, de um julgamento. Vocês são culpados. Essa é a síntese do juízo rigoroso que Deus emite sobre uma nação inteira. Não é somente sobre as nações inimigas de Israel, mas sobre o próprio Israel, esse povo de cerviz dura, que foi tão beneficiado, objeto dos favores divinos, desde quando o povo saiu do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, tantos favores, tantas dádivas, tantas graças, tantas bênçãos, tantos milagres, e em troca esse povo rejeita Deus, troca-o por deuses pagãos, prostra-se diante de ídolos, etc. E é aí quando a ira de Deus se acende. Estamos percebendo no Antigo Testamento que a ideia do julgamento já começa a se delinear. Deus, que é o Criador e é o Senhor de Israel e de toda a história e de todas as criaturas, é também, além de Criador e de Providente, juiz. Juiz. Muito bem. Agora, vamos a uma nação que causou muito sofrimento a Israel, a ponto de, mais ou menos ali no século VIII a.C., estamos no ano 721, a Síria, não estou falando Síria, mas a Síria. Vamos a Isaías 10, de 5 a 19. Reparem o título dessa parte do capítulo 10 de Isaías, oráculos contra a Assíria. Ai da Síria, vara de minha cólera,
e bastão que maneja o meu furor. Eu o enviei contra uma nação ímpia e o lancei contra o povo, objeto da minha cólera, etc, etc, etc. São longos as profecias, as imprecatórias, mas só é conveniente, porque temos muitos textos pela frente, citar alguns, depois vocês leiam a continuação em casa. De novo, todas as nações que se colocam como adversárias do povo amado por Deus, do povo querido por Deus, e traz sofrimento, e traz dor, e traz morte, os invasores, os opressores, enfim, Deus emite juízos implacáveis contra esses reinos, contra essas nações. Bem, agora vamos a Isaías 14, de 24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos: por certo será feito como eu decidi, e o que resolvi se cumprirá. Esmagarei o assírio em minha terra, e o calcarei aos pés nos meus montes. Serão livres de seu jugo, e o seu fardo não lhes pesará nos ombros, etc, etc, etc. Eis a decisão tomada, vejam o versículo 26, para toda a terra. Citar esses textos do Antigo Testamento pode parecer monótono, mas não é. Porque na profecia do apóstolo Paulo em Filipenses 2, de 6 a 11, é dito: para que ao nome de Jesus nosso Senhor se dobre reverente todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. São Paulo está incluindo aí não apenas as criaturas humanas, não apenas os homens condenados e salvos, mas também os demônios, no céu, na terra e nos abismos. A ideia de um juízo universal que julga todas as criaturas racionais, anjos e homens, decaídos e salvos, é uma ideia que já vai se forjando no Antigo Testamento. Ou seja, do juízo de Deus no Antigo Testamento, ninguém escapa. Nem Israel, nação predileta de Deus, quando desobedece a Ele, Amós capítulo 3, nem as nações inimigas de Israel, que não estão isentas do juízo de Deus, do seu furor e do seu castigo. Avante. Agora vamos ao capítulo 30, ainda em Isaías. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe, sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta, seus lábios respiram furor, e sua língua é como um fogo devorador. Pule agora para o versículo 30. O Senhor fará retumbar sua voz majestosa e mostrará como o seu braço desaba em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo, etc, etc, etc. Ainda contra os assírios. Vocês percebem que esses profetas que emitem oráculos de Deus, que Deus coloca nos seus lábios essas imprecações, e eles colocam por escrito, viveram na época em que Israel era acossada. Israel vivia sob o risco de ser atacada, de ser fustigada e constantemente ameaçada por esses reinos pagãos. Pule agora para outros dois reinos. Essas duas cidades ainda hoje existem no Líbano. Entre elas, ali nas proximidades, tem a cidade de Sarepta. Todos nós conhecemos a história da viúva de Sarepta, Tiro e Sidônia. Tiro era uma cidade rica, um reino bastante respeitado e temido. Sidônia também, Tiro mais do que Sidônia. E eram dois reinos que causavam muitos problemas para Israel.
Hoje, quem já foi à Terra Santa sabe, aqui tem vários que já foram, que do extremo norte de Israel, de Haifa, até Tiro, acho que 1 ou 2 horas de carro, no máximo. Sidônia, um pouco mais, já é a divisa com o Líbano. No tempo dos profetas, dessas profecias que vamos ler agora, eram nações que ameaçavam constantemente Israel, viviam em litígio com o povo hebreu. Agora vamos ver Deus se insurgindo contra o orgulho de Tiro e Sidônia, cidades que, por serem ricas e por terem um poderio militar também, além de financeiro, econômico, eram nações arrogantes, que não respeitavam, que não temiam a fé de Israel e eram constantemente ameaçavam o povo hebreu. Por favor, Ezequiel, capítulo 28, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: eis o que diz o Senhor Javé, teu coração elevou-se, tu disseste: sou um Deus, assentado sobre um trono divino no coração do mar. Quando não passas de um homem e não és um Deus, tu te julgas em teu coração igual a Deus, etc, 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 etc. E aí vem as ameaças, versículo 10, morrerás da morte de um incircunciso, sob os golpes do estrangeiro, sou eu que o digo, oráculo do Senhor Javé, etc. A partir do versículo 11, os mesmos termos, com a mesma dureza, contra o rei de Tiro. Vejam, Tiro era um reino bastante temido por Israel. Até o versículo 19, temos oráculos que julgam essa nação que vai ser destruída. A partir do versículo 20, é Sidônia. A partir do capítulo 19, é o Egito. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos buscando muitos elementos no Antigo Testamento para confirmar isto. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó tem uma prerrogativa da qual ele não abre mão. É juiz. E julga todos, ninguém escapa. Qualquer nação vizinha a Israel que se insurgir contra ela, qualquer nação inimiga, se coloca sob o crivo do julgamento de Javé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, vamos recordar aqui as nações julgadas por Deus: Tiro, Sidônia, Egito, a Síria, porque já estourou o tempo do terceiro bloco. No quarto, nós vamos continuar ainda e vamos terminar. O Antigo Testamento é dessa forma. Não, perdão, ainda não. Vamos precisar de mais uma aula. Por quê? Porque os livros proféticos mais recentes trazem uma abordagem diferente dessa que estamos vendo até agora. Deus julgando nações inteiras, Deus julgando Israel. Até lá.